Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com todos vocês aqui, ó, para mais um bloco sobre a nova lei de licitações. Tá uma aula gravada, instabilidades na internet aqui em Florianópolis, mas o importante é nós gravarmos o conteúdo. Vou fazer o upload aí daqui a pouco no canal da Editora Atualizar no YouTube para todos vocês. E lembrando, né, eu estou organizando essas aulas sobre a nova lei de licitações em todas as salas virtuais onde a gente tem a cobrança da nova lei de licitações, ou seja, praticamente todos os concursos públicos, né? Então você que faz parte da sala virtual de estudos para o TJMG, a aula vai estar lá. Você que faz parte para a sala virtual de estudos do TRT do Rio Grande do Sul, do TRT-MG, enfim, de todos os concursos onde eu tenho a cobrança da nova lei de licitações. O professor está organizando tudo lá na plataforma, bonitinho. Além da aula ficar disponível aqui, pública, para vocês no YouTube. Beleza? Então bora lá? Bora justamente avançar pela nova lei de licitações e a gente vai para um artigo agora bem denso, que é um glossário de termos da nova lei de licitações, né? A antiga lei já tinha esse glossário, mas com não tantas definições, né? Eu tive um aumento considerável aqui do número de definições. E aí, por efeitos didáticos, eu vou até dividir essa aula, tá? Nós vamos dividir em partes, porque senão ela fica muito cansativa aí em termos de estudo. Bora lá, professor, bora, né, estudar aí as definições da Lei 14.133 de 2021, a nova lei de licitações, tá? Então, artigo 6º. Para fins dessa lei, consideram-se, então, um glossário. Ó, eu tenho um glossário de termos, né? Órgão, unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública, né? Eu tenho os órgãos da administração direta, eu tenho as entidades da administração indireta. Peraí, professor, é aquela divisão básica de administração pública no Brasil? Sim. Quando eu falo de administração pública, eu tenho a administração pública direta, que se desconcentra, né, em órgãos, tá? Então eu tenho os órgãos da administração direta e eu tenho a administração pública indireta, né, que se descentraliza, ó, indireta, que se descentraliza em entidades. Quais são as entidades, professor, da administração pública indireta? Aqui eu estou falando das autarquias, né? Todo mundo sabe isso aqui, ó. Das empresas públicas, tá? Além disso, né? Das sociedades de economia mista e também, ó, puxar uma setinha para cá, ó, as fundações públicas, né? Então, quais são as entidades da administração indireta? Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, tá? Lembrando que as entidades em si têm lá internamente os seus respectivos órgãos também. Mas quando a gente fala de órgãos aqui, ó, é no sentido que a administração direta se desconcentrou em órgãos e que a administração indireta se descentralizou em entidades. E dá para perceber isso claramente, justamente pelo início do artigo 6º, ó. Porque primeiro falou do órgão, unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública, e depois falou de quem? Da entidade. Unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. As entidades, a administração pública indireta, as entidades da administração pública indireta possuem personalidade jurídica própria. É só lembrar, ó, Sociedade de Economia Mista, Petrobras, Banco do Brasil, Empresa Pública Federal, Caixa Econômica Federal, Correios. Há uma autarquia, Banco Central do Brasil, as universidades, tá? Enfim, né, fundações, todas as fundações existentes aí, né, no âmbito do poder público, beleza? Então a gente tem aí exemplos é o que não faltam, né? Seja na administração pública federal, administração pública estadual ou mesmo do seu município. E aí vem o conceito de administração pública. Se a gente parar para pensar,
esse início da lei de licitações aqui no artigo 6º, ele é bom também e básico para você compreender não só conceitos do direito administrativo, mas também do próprio direito constitucional. Porque olha só, eu tenho aqui a administração pública. Qual é o conceito de administração pública? A administração direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sobre controle de seu poder público. Como assim, professor? O que é uma personalidade jurídica de direito privado sobre controle do poder público? Por exemplo, uma empresa pública federal, né? Então, empresa pública federal, a Caixa Econômica Federal. Outro exemplo, uma sociedade de economia mista, né? A Petrobras, por exemplo, entenderam? Então, percebam que eu tenho o controle do poder público sobre a Petrobras, eu tenho o controle do poder público sobre uma empresa pública, beleza? São pessoas jurídicas de direito privado, mas que fazem parte da administração pública. A administração pública indireta são entidades da administração pública indireta. E sempre que você estiver estudando isso, tá? A administração pública direta, ela se desconcentra em órgãos. A administração pública indireta se descentraliza em entidades, beleza? E a administração pública, percebam aqui, que eles estão grafando, né, com A e P maiúsculo, né? Então, eu estou falando da administração, né? Estou falando da administração, seja ela direta, a indireta, seja da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, enfim, em todos os níveis federativos, tá? Vale a pena marcar esse início aqui, até mesmo para outras matérias, né? Para outros concursos e outras matérias, isso aqui, serve de base para o seu conhecimento aí e para o seu estudo em termos de direito como um todo, né? Não só da nova lei de licitações, mas do direito constitucional e do próprio direito administrativo. Tranquilo? Beleza. Bola para frente aqui, Ok. Administração. Primeiro veio a administração pública, né? Agora vem a administração com A maiúsculo, tá? Quando fizer essa referência no âmbito da lei de licitações, a administração com A maiúsculo, eu estou falando do órgão ou entidade por meio do qual a administração pública atua. Então, eu vou fazer uma referência à administração. Eu estou falando do órgão ou entidade da administração pública na sua atuação. Entenderam? Então, a administração pública é um conjunto maior, mais amplo, e dentro da administração pública eu vou encontrar a administração. Então, por exemplo, a administração do município, a administração do estado, a administração da União, entenderam? A administração daquela entidade, da administração indireta, a administração daquele órgão XYZ, sempre grafando de forma genérica com A maiúsculo. Então, eu estou falando justamente do órgão ou da entidade em atuação. Então, a administração vai licitar. Peraí, qual administração? Eu posso estar falando de um órgão da administração direta e posso estar falando também de uma entidade da administração indireta. Entenderam? É como se fosse uma noção de conjuntos. A administração pública é o conjunto maior e a administração, um conjunto menor dentro, da administração pública, dentro do conjunto administração pública, tá? De novo, vale a pena marcar, tá? E o seguinte, se você for responder questão aberta, tá? Quando você for se referir à administração, sempre grafa com A maiúsculo, tá? Quando você for se referir à administração pública como um todo, a administração pública do município como um todo, a administração pública do estado como um todo, a administração pública da União como um todo, tá? Sempre grafar também com A e o P maiúsculo. Isso realmente é importante nas questões abertas aí. Eu já vi e com correção, tá? Examinador tirar ponto em razão disso.
em razão de você não ter a grafia com o A maiúsculo. Então prestem atenção nisso aí, ó. Percebam que é a administração com A maiúsculo, tá? Beleza. Agente público, opa, aqui é um conceito importante também, ó, que está presente em todos os manuais de direito administrativo, né? Aí também no direito constitucional. Quem é o agente público, professor? O indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. Então percebam que o conceito de agente público é um conceito bem amplo. Ele vai pegar qualquer pessoa que tenha sido eleita para um mandato eletivo, qualquer pessoa que tenha sido nomeada, seja para um cargo efetivo, seja para um cargo em comissão. Vai pegar qualquer pessoa que tenha sido designada para o exercício de uma função pública ou contratada para trabalhar na administração pública ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo com a administração pública. Ou seja, eu estou falando de alguém que exerce ou um mandato, ou um cargo, ou um emprego público, ou uma função em pessoa jurídica integrante da administração pública. Seja uma pessoa jurídica de direito público, seja uma pessoa jurídica de direito privado. Aí o que vai variar? Em regra, né, quando eu falo justamente de uma pessoa jurídica de direito privado, a relação jurídica de contratação é seletista. Então eu vou ter um empregado público trabalhando em uma empresa pública. Falei em regra aqui, né? Sempre vai ser a relação seletista, né? Se eu sou empregado da Caixa Econômica Federal, empregado da Petrobras, empregado do Banco do Brasil, empregado dos Correios, eu sou um empregado público. A minha relação jurídica de contratação, ela é regida pela CLT. Ela é regida, é uma relação jurídica seletista. Diferente do servidor público que ocupa cargo efetivo, ou que ocupa um cargo em comissão. A relação jurídica de contratação dele com a administração pública é uma relação estatutária. Tanto é que a gente estuda isso no Estatuto dos Servidores Públicos, né? Seja o Estatuto do seu município, do Estado, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Aqui, gente, inclusive, ó, vale a pena a gente lembrar uma conceituação aí do direito constitucional e do direito administrativo que facilita demais você resolver questões sobre cargo público, tá? Em regra, as questões de prova se referem ao cargo público. Isso aqui, ó, é aquela esquematização que eu faço somando o artigo 37, inciso 2 da CF 88, mais o inciso 5. O que eu tenho quando eu penso em cargo público no Brasil? Opa, professor, eu posso ter um cargo público que seja um cargo público efetivo, de provimento efetivo. Se ele é de provimento efetivo, ele só pode ser provido através de concurso, somente concursados. E somente os servidores efetivos podem exercer o quê? Funções de confiança, beleza? Então, ó, falei justamente de função de confiança ou funções de confiança, falei então somente de servidores públicos efetivos, né, concursados que ocupam um cargo público efetivo. Mas eu posso ter também o cargo público em comissão. E o cargo público em comissão, ele se subdivide. Eu tenho o cargo público de recrutamento limitado, onde a autoridade nomeante escolhe quem ela quiser, mas de um determinado QP, de um determinado quadro de pessoal, entenderam? E eu tenho o cargo em comissão de recrutamento amplo, que é aquele cargo que não precisa de concurso, onde a autoridade nomeante nomeia quem ela quiser. Se quiser, pode até ser um concursado do quadro de pessoal da instituição, mas também pode ser alguém estranho, né, ao quadro de pessoal
Estranho aquele órgão, aquela entidade? Sim, tá? Então percebam que o cargo público em comissão é aquele cargo público que não depende de concurso, onde a autoridade nomeante escolhe quem ela bem entender, desde que o escolhido, o nomeado, tenha justamente, né, as condições para exercer ali o conjunto de atribuições e responsabilidades daquele cargo público em comissão, beleza? Então, sempre que falar de administração pública, de agente público, tá? Em regra, no direito administrativo, vem uma pergunta também sobre o artigo 37, inciso 2 mais 5. E aí você tem que lembrar dessa esquematização aqui, ó. O cargo efetivo do concursado e somente efetivos podem exercer funções de confiança. Cargo em comissão pode ser de recrutamento limitado, onde a autoridade nomeante escolhe de um determinado quadro de pessoal, tá? E pode ser também de recrutamento amplo, onde eu tenho os não concursados, onde a autoridade nomeante escolhe quem ela quiser. Se quiser, pode até ser um concursado, tá? Mas pode ser também alguém de fora da administração. E lembrando que quem exerce aí, né, ou quem ocupa, melhor dizendo, cargo em comissão, exerce atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Ah, professor, e o servidor efetivo que vai exercer funções de confiança? As funções de confiança também são funções de direção, chefia e assessoramento. Então, no cargo em comissão, atribuições de chefia, direção e assessoramento. Nas funções de confiança, funções de chefia, direção e assessoramento. E aí, sempre que falar função de confiança, função comissionada, tá? Eu tenho que lembrar que somente servidores efetivos é que podem exercer tais funções, né? O artigo 37, inciso 5, iniciozinho, inclusive, do 37, inciso 5 da CF 88, tá? Aqui o professor tá misturando. Já estou aproveitando, né, e lembrando também alguns conceitos constitucionais importantes para todos vocês. E eu vou fazer isso, gente, ao longo de todo esse glossário, tá? Então o bacana é o seguinte, essa aula vira também uma aula meio mesclada, de direito administrativo, de direito constitucional, tá? Então, ó, eu vou me permitir, como didaticamente aqui no meu canal, né? Eu posso gastar o tempo que for necessário, eu vou me permitir aproveitar os conceitos aí, aproveitar justamente esse glossário de termos do artigo 6º, né? E ir fazendo outras revisões e conceituações com vocês também. Beleza? Então a gente viu aí, ó, agente público, indivíduo que em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. Show de bola? Show de bola. Tá, professor. E o que é uma autoridade? Agente público dotado de poder de decisão. Matou a pau esse conceito aqui, ó. O que é uma autoridade? É um agente público. Concordam comigo? Obviamente, é um agente público. Mas é um agente público qualquer? Não. É um agente público que possui poder de decisão, né? Ele não vai realizar meramente atos, né, ordinatórios, administrativos ali, sem poder de decisão. Não. O agente público, que é uma autoridade, ele é agente público dotado de poder de decisão. Tá aí um bom conceito de autoridade presente na lei de licitações, tá? Ok. E aí vem o inciso 7, ó. Se eu estou falando de licitações, significa que a administração pública ela está querendo ou contratar um serviço ou adquirir bens e produtos, tá? Então, peraí. Se eu vou ter, né, essa relação, se a gente vai ter da licitação a formação de um contrato administrativo, eu tenho que ter o contratante, tá? Quem é o contratante? Pessoa jurídica integrante da administração pública, responsável pela contratação. Então, ó, pode ser tanto um órgão da administração pública direta, quanto uma entidade da administração indireta. É quem está fazendo, por exemplo, né, a licitação, quem está fazendo uma licitação.
a contratante. Ah, eu vou ter concurso do Tribunal X, eu vou ter concurso do órgão Y. A entidade, né, ou o órgão, não tem que ter justamente a contratação da banca examinadora? Então vai ser o órgão contratante, a entidade contratante, beleza? Aqui é a questão básica, né? Basta ler aí, ó, contratante, pessoa jurídica integrante da administração pública responsável pela contratação. Tenha como exemplo o seu concurso. O órgão ou entidade para o qual você estuda contratou uma banca examinadora. Então eu tenho a contratante, né, que é justamente a administração pública, o órgão ou entidade responsável da administração pública, e tenho também quem, gente? E tenho também a contratada. Pô, professor, mas cadê a contratada ou contratado? Tá aqui, ó. Olha a sua banca examinadora aqui, ó. Só que eu tenho que lembrar que o contratado pode ser ou uma pessoa física ou jurídica. Ou então, ó, um consórcio de pessoas jurídicas, muito comum em obras de grande vulto, né? Você tem ali um consórcio de construtoras, beleza? Então, contratado, ó, pessoa física ou jurídica. Olha aqui, ó, como exemplo, a sua banca examinadora para o respectivo concurso. Então, ó, pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas signatária de contrato com a administração pública. Então, eu estou falando justamente da pessoa contratada, né? E aí pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica ou um consórcio de pessoas jurídicas signatária de contrato com a administração pública, tá? Aí o seguinte, ó, tudo bem, contratante, contratado, todo mundo sabe o que é. Só que aluno é mestre em fazer confusão aqui, ó, no inciso 9. Então, cuidado aqui no inciso 9 do artigo 6º da Lei de Licitações, tá? Licitante. Quem é o licitante, professor? É a pessoa que faz, é a administração pública que faz a licitação. Olha só, pessoa física ou jurídica, ou consórcios de pessoa jurídica que participa ou manifesta a intenção de participar de processo licitatório, sendo-lhe equiparável, para os fins dessa lei, o fornecedor ou o prestador de serviços em atendimento à solicitação da administração, que, né, em atendimento à solicitação da administração, oferece a proposta. Então, aqui, ó, primeira coisa que você tem que lembrar, ter aí na sua mente: licitante é aquele que oferece a proposta para a administração. Então, licitante não é quem licita, não é a administração pública, mas ao contrário, ó, estou falando dos fornecedores, dos prestadores de serviço, ou seja, pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participa, manifesta a intenção de participar de uma licitação, de um processo licitatório. Tá tranquilo? Ó, já cansei de ver aluno e aluna errando esse conceito básico, achando que licitante é quem faz a licitação, como se licitante fosse sinônimo de administração pública. Não, o licitante é aquele que oferece a proposta. Oferece a proposta para quem? Oferece a proposta para a administração pública. Tranquilo? Cuidado aí, hein? Sempre importante esse conceito, esse glossário de termos, e no tocante aqui ao inciso 9, né, o conceito de licitante. Beleza, professor. E o conceito de compra? O que é uma compra? Aquisição remunerada. Pronto, já matou a pau. Compra é o que, gente? Uma aquisição remunerada. E aí, ó, de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega
até 30 dias da ordem de fornecimento. Então aqui, ó, uma questão importante para concursos públicos também. Podem marcar isso aqui, ó. Compra, aquisição remunerada. De que, professor? De bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Considerada uma compra imediata, aquela com prazo de entrega até 30 dias da ordem de fornecimento. Onde que está a questão de prova? Conceito de compra imediata. O que é uma compra imediata, professor? A compra imediata é aquela com prazo de entrega por parte do fornecedor, né, por parte do licitante, né, enfim, mas por parte ali do fornecedor, de até 30 dias da ordem de fornecimento. Aí foi justamente o quê? Uma compra, né, e uma compra feita de forma imediata, tá? Então, ó, a aquisição remunerada de bens, o conceito de compra, tá? E aí, obviamente, ó, você tem que comparar com o conceito de serviço. É sempre assim. Vem primeiro o conceito de compra, para depois nós termos o conceito de serviço, tá? Serviço, atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração. Então aqui eu não estou fazendo uma aquisição remunerada de bens. Eu estou contratando, enquanto administração, a prestação de serviços. E o que é a prestação de serviço? Ora, a prestação de uma atividade, ou então de um conjunto de atividades, né? Tudo óbvio, ó. Então eu tenho essa diferenciação entre o que é compra e o que é serviço. Na compra, eu compro bens. No serviço, eu contrato a prestação de uma atividade ou de um conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração. Então, a contratação de um serviço de consultoria é uma atividade intelectual. Tá? A contratação de serviços de limpeza tem naturalmente o quê? Um cunho material, beleza? Então, ó, questão básica, porém importante, a diferenciação entre compra e a diferenciação entre serviço. 12. Obra. O que é obra, professor? Pô, professor, obra é o que eu faço na minha casa. Calma lá, olha só, que aqui a gente tem uma questão importante, ó. Obra. Toda atividade estabelecida por força de lei como privativa das profissões de arquiteto, engenheiro, que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de um bem imóvel. Tá? Podem guardar esse conceito de obra aí, ó, da lei de licitações, tá? Então a primeira coisa, ó, a questão de prova, ela inevitavelmente vai colocar isso aqui, ó. É justamente uma atuação privativa de arquiteto, de engenheiro, que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações, tá? E essa intervenção vai construir um todo, inovando aquele espaço físico, né, que antes era natural, ou, né, enfim, não tinha nada ali no respectivo terreno. Ou então, ó, obra também vai ser aquela alteração substancial das características originais de bem imóvel. Então eu vou ter uma reforma, mas é uma reforma que vai alterar substancialmente as características de um imóvel da administração. Eu tenho uma obra, beleza? Cuidado aí, ó. Vale a pena marcar essa sequência? Vale, tanto do inciso 11, quanto do inciso 12, quanto do inciso 13, tranquilo? Então aí no 13 a gente tem o quê? Bens e serviços comuns. Aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital,
por meio de especificação usuais de mercado. Então é algo comum, como o próprio nome diz, é um bem comum, é um serviço comum, algo extremamente difundido aí, ó, no mercado como um todo, inclusive com a existência de diversos fornecedores daqueles bens, daqueles serviços. Então são bens e serviços comuns, né? Então uma infinidade de bens aí, ó, do dia a dia, material de escritório para administração pública, tá? Prestação de serviço contínua, né? Enfim, comuns aí, ó, bens, serviços de limpeza, por exemplo, bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Show de bola? Show de bola. Marca aí também essa parte aqui da lei, tá? Realmente tem bastante chance de estar presente em uma questão sobre licitações na prova de vocês, né? Por quê? Porque se eu faço licitação, eu tenho que saber quem é licitante. Eu posso fazer uma licitação para a compra de um determinado bem, para a contratação de um determinado serviço, para a realização de uma determinada obra ou para a aquisição de bens e serviços comuns, né? Então essa sequência aí, ó, uma sequência bem provável na prova de vocês, tá? Então atenção com o 9, 10, 11, 12 e 13, ó. Deixa eu colorir o 13 aqui, beleza? Aí o seguinte, ó, o que são bens e serviços especiais? Marca também. Podem marcar o 14 aí, ó. Bens e serviços especiais. Antes era bens e serviços comuns. Aqueles que, por sua alta heterogeneidade, ou seja, especificação, complexidade, diferença, não é algo homogêneo, é algo heterogêneo, tá? Então aqueles que por sua alta heterogeneidade, então aqui, ó, basta lembrar que essa palavra tende a aparecer na prova. É um serviço heterogêneo, é um bem heterogêneo, ou seja, mais singular, que se separa mais dos outros bens e serviços, tá? Mais complexo, tá? Que não podem ser descritos na forma do inciso 13 do caput desse artigo, exigida justificativa prévia do contratante, tá? O importante aqui, ó, é não só o conceito de ser heterogêneo, complexo, mas é isso aqui, ó. Eu tenho que ter justificativa prévia por parte do contratante. Por que ele precisa comprar aquele bem heterogêneo, complexo? Por que ele precisa contratar aquele serviço heterogêneo, complexo, que não é comum, entenderam? Então, por isso que eu tenho essa conceituação. E no 15, ó, serviços e fornecimentos contínuos. Serviços contratados e compras realizadas pela administração pública para a manutenção das atividades administrativas decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas. Então, ó, compra de material de escritório, a contratação de serviços terceirizados de limpeza e manutenção, entenderam? Então aqui entra justamente, né, essa conceituação de serviços e fornecimentos que são contínuos. Beleza? Show de bola? Show de bola, professor. Né? Aí o seguinte, ó, para a nossa próxima aula, eu vou deixar aqui, ó, o inciso 16, tá? Então eu vou parar por aqui. Foi a parte 1, então aqui, ó, só para vocês terem aí a referência, ó, a parte 01, né, da aula sobre o artigo 6º, essas definições da lei de licitações, nós fomos até o inciso 15. Então, na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, eu vou retomar falando dos serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, tá? Enfim, isso aí é tema para o nosso próximo encontro, justamente aqui, ó, fazendo a divisão, vai ser a parte 02, o início da parte 02 da nossa aula. Beleza? Então, ó, com isso aí, nós já avançamos pelos 15 primeiros incisos. E reparem, né? 15 incisos aí, gente, 30 minutos de aula. Pô, professor, mas vai ser detalhado dessa maneira? Vai. Pelo menos uma vez na sua vida de estudante,
ao longo do concurso que você se prepara, você precisa ter esse estudo mais pormenorizado, gente. Não adianta achar que você vai passar em concurso público só fazendo revisão, só assistindo aula de revisão. Se você não estudar o edital inteiro, pegar os tópicos do edital ali e riscar tudo, tá? Você não vai passar em concurso público. Ah, professor, mas eu conheço fulano de tal que passou assistindo aula de revisão. Você pode ter certeza que lá atrás ele estudou de forma completa. E ele veio adquirindo base, ele veio adquirindo, né, conhecimento, para aí sim chegar numa aula de revisão e simplesmente revisar o conteúdo. Aí sim pegar exercícios e revisar o conteúdo. Tá? Então, ó, tem muita gente, eu estou percebendo aí, muita gente viciada em estudar só por resumo ou só por aula de revisão. Aí sempre me mandam mensagem num domingo à noite. Sabe qual que é a mensagem que eu recebo classicamente no domingo à noite? Né, dessas pessoas que estudam só por revisão, só, né, por conteúdo ali mais resumido e rápido, né? A ansiedade hoje em dia está tão à flor da pele que todo mundo quer tudo de forma imediata. E ninguém para pensar que você tem que ir degrau por degrau, tijolo por tijolo, construindo o seu pilar de conhecimento, tá? Sabe qual que é a mensagem que, em regra, eu recebo dessas pessoas, vamos dizer assim, mais ansiosas? Professor, eu fiz 70% da prova. Eu estudo isso, eu assisti todas as aulas do cursinho, só que todas as aulas do cursinho eram todas as aulas o quê? Que não abordavam o conteúdo de forma completa. Por conta da carga horária, aquilo que era mais importante, tão somente, tá? Ah, professor, eu assisti todas as aulas, li todos os resumos, tá? Fiz tudo o que eu poderia fazer dentro da minha plataforma de estudo. Ah, mas eu fiz só 70% da prova. Óbvio que você fez só 70%. Você estudou só 70% da matéria. Você não estudou a matéria 100%. Então, ó, não tenha preguiça. Não tenha medo de um artigo tão extenso como esse artigo 6º. Você precisa, pelo menos uma vez aí na sua preparação, percorrer todos os incisos do artigo 6º da nova lei de licitações. Fez isso? Fez esse estudo pormenorizado, esse pente fino que eu faço aqui com vocês? Beleza, aí depois você vai pegar uma aula de revisão só com os mais importantes. Aí você pega um resumo, um PDF só com os mais importantes, os mais recorrentes, entenderam? Mas é fundamental ao longo da preparação de vocês que vocês estudem de uma forma mais completa, tá? Total ali do edital mesmo, tá? Pô, professor, mas aí demora demais. Demora mesmo. Concurso público demora, não é algo a curto prazo, tá? Concurso público é no mínimo a médio prazo, para não dizer a longo prazo, tá? Peguem o que eu faço como exemplo. Percebam que eu estou gravando aqui, ó, a nova lei de licitações de forma gradativa, mas de forma completa. Ah, eu já gravei de forma gradativa e completa o Estatuto das Pessoas com Deficiência. Eu já gravei de forma gradativa e completa a Constituição Federal. E assim vai. E vai acumulando os vídeos aqui no canal. Já tem mais de 3.500 aulas. Tá? E vocês podem ali, ó, desfrutar de todo esse conteúdo, né, completo. É como se eu estivesse fazendo um concurso público, entre aspas, e estivesse riscando item por item do meu edital. Só que o meu concurso e o meu edital é justamente ver vocês aprovados em um concurso público, tendo em vista todo esse conteúdo completo e esse estudo completo, né? Então hoje, ó, eu já risquei mais um pontinho da nova lei de licitações. A gente construiu mais um tijolinho desse muro chamado nova lei de licitações, melhor dizendo, né, do pilar chamado nova lei de licitações. Amanhã a gente coloca mais um tijolinho, beleza? Gente, valeu demais, muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui, dando continuidade à nova lei de licitações, tá? Por gentileza, não esqueçam do like, do comentário, da inscrição no canal. Quem puder ser membro do canal, seja membro do canal, tá? E adquira também uma sala virtual de estudos. Eu vou deixar fixado aqui, ó, no primeiro link dessa aula, no primeiro link, né? No primeiro justamente comentário dessa aula,
o site da Editora Atualizar. E aí você entra lá e tem justamente, né, as salas virtuais de estudos que eu organizo e publico. E lembrando, tá? No pagamento via Pix tem 50% de desconto. É isso mesmo, tá? Promo Pix Atualizar. 50% de desconto no pagamento via Pix. Ah, professor, onde que está o Pix? Como é que eu faço o pagamento via Pix? Formas de pagamento. Dentro de formas de pagamento você vai encontrar IAPay. E aí dentro de IAPay você vai encontrar IAPay Pix. Beleza? Aí na hora que você escolher lá IAPay Pix, já vai aplicar automaticamente 50%. E aí você faz um pagamento único, acesso vitalício e com 50% de desconto para você ter acesso ali à sala virtual de sua preferência. Lá você vai encontrar essas aulas, lá você vai encontrar PDF, lá você vai encontrar questões diariamente. Eu estou produzindo, organizando e distribuindo conhecimento aqui no YouTube e organizando e distribuindo conhecimento de forma lapidada e cada vez mais qualificada lá dentro das salas virtuais de estudos. Beleza? Então, ó, quem tiver interesse, adquira aí. Eu vou deixar justamente afixado no link, no primeiro comentário aqui, ó, o link para o site da Editora Atualizar. Aí lá você escolhe, né, a sala virtual de estudos de sua preferência, tendo em vista o concurso do momento. Gente, valeu demais, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.